Vamos ficar mais uma vez de pé, para o momento da reflexão da palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, vamos ler o verso de número 10 até o verso de número 13. Amém? E diz o nosso texto: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Oremos mais uma vez. Nosso Senhor, queremos pedir a Tua graça, a Tua iluminação, o Teu Santo Espírito sobre nós neste momento. Ajude-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua mão a nos conduzir. Precisamos de Ti, Senhor, a nos orientar. Assim, ó Deus, que nós oramos, não pelo nosso nome, mas pelo nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, antes de podermos iniciar nosso estudo, precisamos abrir os nossos olhos para a importância do quarto evangelho, do evangelho segundo escreveu João. Pois, meus irmãos, há uma grandeza complementar nesse texto, neste evangelho, segundo comentou Lewis, dizendo que, sem dúvida, Mateus, Marcos e Lucas não silenciaram sobre as grandezas e os grandes ensinamentos da Bíblia. Mas, no Evangelho de João, eles se destacam de forma proeminente. Quem pode ser percebido diante deste texto? Pois, de fato, até quem passa correndo pode ver as grandezas do Senhor nesse texto. De fato, ele é a peça que completa os evangelhos. Os sinóticos, junto com o Evangelho de João, são a boa nova. Como veremos, meus irmãos, o apóstolo João, nesse primeiro capítulo, está falando do Verbo. No verso 1 ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele inicia esse texto explicando como o Verbo, a quem ele apontará em seguida, sendo um ser autoexistente, que sempre existiu. João se utiliza do termo verbo, ou melhor traduzido, logos, porque o gnosticismo e as mitologias gregas buscavam o logos, a origem de todas as coisas, o porquê. Dizem que o termo logos foi cunhado quando um primeiro filósofo olhou para as estrelas e fez a seguinte pergunta: quem fez? Quem fez? Quem criou todas as coisas? E o logos foi cunhado como o grande porquê, a origem de todas as coisas. O João segue descrevendo a participação deste verbo como agente criador. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João traz que esse verbo autoexistente, que sempre existiu, que é o próprio Deus,
estava desde o início, desde antes da criação. E não só formou todas as coisas, mas ele mesmo as mantém. Veja o texto. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Este ser autoexistente é o próprio Verbo, que é Cristo. Ele que não só aqui dá a vida, mas também a mantém. Sem Cristo, sem o Verbo, a vida criada não se manteria de pé. A vida criada, por mais bela, por mais grandiosa, não poderia se manter se o Verbo houvesse apenas criado e deixado a sua criação aquém. João também, meus irmãos, no capítulo 1, faz afirmações iniciais sobre o precursor. Nós já falamos aqui em tempos passados sobre João Batista. Para esclarecer a quem quer que fosse que haviam distinções muito claras entre João Batista e o Verbo, que era o Cristo. O evangelista também fala sobre a missão deste antecessor, em levar a mensagem da luz para o mundo, antes que a verdadeira luz viesse. Diz o verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Contudo, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Quando o evangelista João escreve este evangelho, já havia se passado muito tempo da ascensão de Cristo e também da morte de João Batista. Mas haviam grandes mistérios e algo como um culto a João Batista surgindo ali e resistindo. Por isso, o evangelista é bem taxativo. João Batista veio de fato para anunciar acerca da luz, mas ele não era luz. Ele veio a anunciar a respeito da chegada da verdadeira luz. E isso, meus irmãos, nos aponta para o estado do mundo cego e perdido numa escuridão de incredulidade. Por isso, João precisou ser aquele mensageiro anunciando acerca da chegada da luz. Queria irradiar o mundo e trazer uma nova esperança para a humanidade. O mundo estava entregue numa terrível escuridão de incredulidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Esse mundo está totalmente entregue na escuridão do caos e da descrença. E agora, meus irmãos, em nosso texto que lemos, vemos o evangelista ressaltar as marcas da vinda do Verbo ao mundo, retratando três importantes fatores, três importantes pontos sobre a chegada do Verbo ao mundo. Em primeiro lugar, meus irmãos, lemos que o Verbo estava no mundo. E aqui o verbo estar no mundo expressa toda a conclusão expressada nos textos antigos. Todas as promessas aqui estão resumidas em o verbo estava no mundo. A chegada do Messias era esperado por grandes multidões. E o evangelista resume: o verbo estava no mundo. O verbo estava no mundo, o qual criou. Ele agora está entrando na história
como a revelação encarnada. O Deus homem, o Messias prometido. Paulo também escrevendo aos Colossenses, fala sobre essa revelação encarnada. Ele diz lá em Colossenses 1:26, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Aqui, finalmente, a luz havia chegado ao mundo. A verdadeira luz finalmente estava entre os homens. A verdadeira luz estava agora brilhando em meio àquela escuridão. E quanto mais escura a noite, mais a luz brilha. Quanto mais escuro e perverso o mundo, mais a essência da verdadeira luz brilhou neste mundo, porque o Verbo estava no mundo. O Emanuel estava conosco. O Verbo estava no mundo. Tantas lágrimas, tantas vidas morreram esperando a chegada do Messias, e ele agora finalmente estava no mundo. Finalmente todas as promessas se cumprem em Cristo, no Verbo. Porém, meus irmãos, devemos, antes de tudo, entender que a encarnação do Verbo e sua introdução na história como o Deus encarnado, Deus entre os homens, não pode significar, meus irmãos, que o Verbo não estivesse, de alguma maneira, revelado ao mundo. Não é aqui que Jesus está estreando na sua existência. Jesus não passa a existir aqui em sua encarnação. E João já havia tratado disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João deixa bem claro que este Verbo que aqui surge na história como ser encarnado não é mais uma criatura criada, não é mais um ser que passa a existir pelo nascimento, não é. Ele é o verdadeiro Deus que tomou forma humana e passa a habitar entre os homens. Barclay, comentando esse texto, diz que o Verbo não é uma parte do mundo que passa a existir no tempo. O Verbo estava com Deus na eternidade antes do tempo. O Verbo é Deus. O Verbo é o agente divino da criação e do universo. Foi ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam. Deus disse: haja luz e houve luz. O Verbo, este Verbo, agora que estamos vendo no mundo, é a palavra criadora de Deus. Por quem todas as coisas foram feitas, o Logos buscado pela filosofia. A mente inteligente criadora. Por isso não podemos entender que Jesus surge aqui. No verso 3 que já lemos, nós vemos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E na parte B do verso 10, nós vemos também, o mundo foi feito por intermédio dele. Isso implica em dizer, meus irmãos, que já era possível conhecê-lo de alguma maneira, ainda que não plenamente. Mas o Criador poderia ser conhecido. E a isso chamamos de revelação geral. Aquilo, o exercício mental que os filósofos faziam, olhando para os astros. Os primeiros pensadores compreendiam que havia algo poderoso o suficiente para criar este mundo. Era possível analisar entre toda a criação que algo estava por trás daquilo. O mundo não havia sido criado pelo caos. A revelação geral é assim definida por dois motivos básicos. Em primeiro lugar, como foi dito, meus irmãos, essa revelação geral, porque nos dá um acesso de forma geral a Deus.
nos dá um acesso geral dessa informação. É possível olhar para a criação de Deus. E ainda que você não creia em Deus, o Deus da Bíblia, é possível dizer que há uma mente inteligente criadora. É possível dizer que há uma força, um poder que criou todas as coisas com perfeição. Por isso, Sproul disse que o mundo inteiro é a audiência de Deus. O mundo inteiro nos apresenta Deus como Criador. Em segundo lugar, meus irmãos, a revelação geral não fornece detalhes sobre a pessoa de Deus. As obras de Deus, os seus propósitos, a sua vontade. Em outras palavras, como o próprio nome diz, essa revelação é simplesmente geral. Porque ela fornece um conhecimento geral de Deus. O Salmo 19, verso 1, nos diz isso claramente. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A criação, ela nos dá um tom geral de quem Deus é e quão poderoso Ele é, mas Ele não nos dá acerca de sua intimidade, do seu propósito, do seu querer em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, o Verbo está no mundo. Então, é provável que João se refira a mundo aqui, se referindo não ao mundo totalmente criado, não ao mundo existente, mas João está se referindo ao mundo dos homens, ao mundo daqueles alienados da existência de Deus. Pois desde a criação do mundo, as suas qualidades invisíveis, tanto o seu poder eterno como a sua natureza divina, têm sido vistas. Os homens podem ver tudo isso. Nós podemos ver tudo isso. Nós podemos ver o que Deus fez. Por isso podemos afirmar, meus irmãos, que o Verbo já estava no mundo antes da sua vinda especial. Antes da encarnação, o Verbo já estava no mundo, ainda que não pudesse ser percebido totalmente. Riley diz que Cristo estava no mundo invisivelmente muito antes de nascer da Virgem Maria. Ele estava, desde o começo, reinando, ordenando e governando toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Ele deu a vida ao mundo. Deu a vida a todas as criaturas. Deu chuva do céu. E deu estações frutíferas. Por ele todos os reinos governam. Todas as nações se levantam ou são destruídas. Mesmo assim, meus irmãos, as pessoas não conhecem. Veja, justamente isso que João diz. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. João nos diz que este mundo não conheceu o Verbo. E vejam, meus irmãos, que a partir da chegada do Verbo no mundo, não haviam mais sombras. Não haviam mais vultos, tipos. Agora o próprio Verbo, o próprio Deus está revelado no meio dos homens. Não há agora paredes e véus, porque Deus agora está no meio do povo. Deus estava agora se revelando ao seu povo como luz do sol ao meio-dia. Ainda assim houve no mundo quem não o conhecesse.
Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 28, nos diz justamente as consequências deste desconhecimento. Romanos 1, verso 28, ele diz: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O mundo não conheceu a luz que estava no meio deles, brilhando, irradiando. Por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. Deus os entregou aos seus próprios desejos. O mundo não quer Deus. O mundo não anseia pela presença do Senhor. Quem quer isso são os crentes que foram resgatados. As pessoas estão lá fora agora, se embriagando, se prostituindo, e elas não estão pensando em Deus, a não ser que o próprio Deus as busque. Eles jamais sentiriam um desejo de estar na presença do Senhor, assim como Adão não quis. O primeiro instinto de Adão ao pecar foi fugir da presença do Senhor. Ele não queria vê-lo. Pois, meus irmãos, não pode haver trevas diante da luz. Por isso, as trevas se escondem. No verso 11, meus irmãos, olhe para a sua Bíblia. Nos fala do propósito do verbo vir ao mundo. Vejam comigo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui temos provavelmente João centralizando o termo mundo, se referindo a Israel. O mundo geográfico de Israel. O mundo para o qual Cristo, a luz, veio, é representado aqui por João como Israel, como um pequeno círculo dentro de um círculo ainda maior. Como se João estivesse dizendo, ele estava no mundo, o mundo veio a existir por ele. No entanto, o mundo não o reconheceu. João, aqui nesse termo, no verso 11, ele está trazendo para nós e para aqueles que estão lendo de primeira mão, naquele tempo, toda a relação pactual entre Deus e Israel. Quando Israel estava perdido, e Deus tomou Israel para si. Israel não era nada. E Deus fez de Israel a maior nação de todas. Deus deu prosperidade. Deus livrou Israel de grandes tormentas. Deus disse a Israel, você será meu povo e eu serei o seu Deus. E João agora resume tudo neste verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O mundo não o conheceu. Ele veio para a sua própria casa, mas o seu povo não o quis. Ele veio para os judeus, o povo que escolheu, revelou a si mesmo pelos profetas. Veio para judeus que liam a palavra, liam o Antigo Testamento e ansiavam pela chegada da remissão e do remidor definitivo. Esta nação, meus irmãos, há tempos clamava pela chegada do Messias. O texto estava na mão deles, nas sinagogas. Mas assim mesmo, quando o Messias chegou, quando o Verbo estava no mundo, os judeus não o receberam. Eles rejeitaram e desprezaram e pregaram numa cruz. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam.
Embora presente, Jesus foi rejeitado. Embora onipotente, foi desconhecido. Embora tenha amado o seu povo, foi por eles rejeitado. Entretanto, meus irmãos, como veremos, esse evangelho não apenas se refere à tragédia da incredulidade. Se esse texto encerrasse aqui, nós devíamos apenas agora nos rasgar em lágrimas, pois seria terrível. Se o evangelista João tivesse encerrado o seu evangelho aqui, as nações deveriam agora estar arrancando seus cabelos, estar chorando, estar arranjando seus dentes, porque não haveria mais esperança. Ah, vocês não me querem, eu também não quero vocês. Mas esse texto também nos apresenta igualmente um magnífico espetáculo do desenvolvimento da fé. E sobre isso, meus irmãos, Carson diz, quando João nos diz que Deus ama o mundo, isso representa um caráter acerca do próprio Deus e não da nação. A vinda do Verbo ao mundo tem a ver com o propósito de Deus e não com o caráter do povo. E, meus irmãos, se fosse o contrário, ai de nós. Se o caráter do povo testificasse acerca do que aconteceria depois, coitado de nós. Miseráveis, estaremos agora no inferno. Mas a vinda do Verbo ao mundo expressa o propósito do próprio Deus. Está longe de ser um endosso do mundo. O amor de Deus deve ser admirado não porque o mundo é grande, mas o amor de Deus deve ser admirado porque o mundo é mau. Em outras palavras, João não está exaltando o mundo aqui, porque eles creram. Nem porque eles responderam com fé, mas porque Jesus está respondendo à real necessidade que este mundo mau precisa de um Salvador. A obra do Verbo está expressado no seu grande amor, na sua grande graça. Por isso, nos versos 12 e 13, João vai ressaltar esse contraste daqueles que rejeitaram o Verbo. Vejam comigo. A partir do 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, e esse mais, meus irmãos? Esse mais é o que deve nos trazer grande alívio e esperança. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se houve quem não cresce no Verbo, no Cristo, houve também quem o recebeu. Observem a parte B do verso 12. Mas a todos quantos receberam. E, meus irmãos, há um contraste gritante aqui. Veja que João faz uma proposta incrível. Pois no verso 11, ele diz, e os seus não receberam. E ele encerra. Mas no verso 12, ele dá uma ênfase àqueles que receberam o Senhor. Pois para o primeiro bloco, que são os incrédulos,
João não traz um grande desenvolvimento. E há um propósito nisso. Porque João quer nos mostrar aqui que o resultado daqueles que rejeitam o verbo, meus irmãos, é serem completamente rejeitados. Aqueles que rejeitam o verbo, que não creem em seu nome, serão lançados para o esquecimento. Serão lançados a um inferno. Aqueles que rejeitam o verbo serão rejeitados por ele. Mas, meus irmãos, aqueles que piedosamente creem em Cristo, ele diz que o resultado da sua fé é a glória de serem reconhecidos como filhos de Deus. A maravilhosa dádiva daqueles que foram tocados por Jesus, foram escolhidos pelo verbo para crerem, é não apenas ter uma nova vida com Jesus, e por si só, meus irmãos, isso já seria magnífico. Receber uma nova vida de Jesus já seria fantástico. Receber perdão dos pecados já seria maravilhoso. E muito além do que eu e você poderíamos desejar de Deus. Mas o nosso texto, ele vai além. O termo aqui, poder, remonta para o processo legal da adoção. E com a adoção, o direito recebido através deste ato. E vejam como esse texto, meus irmãos, é extremamente forte. Pois João está falando para judeus. Judeus que se consideravam um povo exclusivo de Deus, herdeiros por descendência de Abraão. Deus está falando com esses. Que seu direito de nascença foi tomado e dado a filhos adotivos, pois eles rejeitaram o verbo. Vejam como isso é forte. Imagina um pai dizendo para um filho: olha, toda a minha herança não será dada a você, mas será dada ao seu filho, ao seu irmão adotivo. Aquele que não nasceu de mim, este receberá todas as riquezas que eu possuo, mas você não, porque você me rejeitou. Como isso é forte. O povo judeu estava embrutecido, orgulhoso de si mesmo. E Jesus já havia, ou no nosso contexto, e já deixou isso mais claro lá em Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Veja como Jesus complementa essa afirmação. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Ah, meus irmãos, que texto maravilhoso. Para nós, talvez para eles foi terrível. Mas para nós esse texto é magnífico. Paulo também deixa isso claro sobre as consequências da rejeição de Israel, resultando em vida para o mundo inteiro. Vejam comigo Romanos 11, do verso 11 ao 12. E Paulo diz: pergunto, pois, porventura tropeçam para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redunda em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Meus irmãos, que maravilha, aqueles que não quiseram deram lugar àqueles que o Senhor quis.
E o fato, meus irmãos, mais aterrorizante desse texto é que aquele povo não reconheceu o Senhor porque o Senhor não quis que eles conhecessem. Como se para alguns a luz não acendesse. Como para alguns os olhos continuassem ainda fechados. Mas para aqueles que o Senhor quis, para aqueles que o Senhor escolheu como seus eleitos, como seus filhos, estes foram tocados pela luz do Evangelho. Estes foram iluminados e retirados das trevas. Pois, meus irmãos, não há ninguém que possa fugir das mãos do Senhor. Não há ninguém que possa fugir do seu amor, este amor constante e eterno de um Deus que não muda. Estamos estudando isso com os adolescentes. Os atributos incomunicáveis de Deus incluem a sua imutabilidade. Mesmo Deus que criou o mundo é o mesmo Deus que se relaciona conosco hoje. Estes não o conheceram porque Deus não quis se dar a conhecer. Deus não quis se dar a estes, mas se quis dar a gentios, como eu e você. Um povo que não nasceu da linhagem de Abraão. Um povo gentil, perdido, sem esperança. E o Senhor nos amou. E João deixa claro algumas questões que precisam ser inculcadas em nossas mentes. A primeira, meus irmãos, é que se compreendermos esse texto, nós entenderemos que há uma verdade que precisa ser dita. Nem todos, escuta o que eu estou dizendo, nem todos são filhos de Deus. No verso 13 temos todos os aspectos da capacidade humana. Vejam o que o evangelista diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é o sangue, nem a descendência, nem tampouco a criação que nos garante a filiação com Deus. Pelo ponto da criação, no máximo, podemos nos considerar como criaturas ou criações da mão de Deus. Sem o Verbo no mundo, meus irmãos, somos apenas criaturas. E o mundo tem se enganado com uma falsa verdade. Eu sou filho de Deus. Isso é uma ilusão, porque os filhos de Deus creem no Verbo, creem em Deus e vivem sua vida como filhos de Deus. Os que creem, meus irmãos, são libertados das trevas para a luz, através da graça da adoção. Segundo Baker, a adoção é o ato gracioso de Deus pelo qual Ele nos escolhe, nos chama para si mesmos e nos concede privilégios e bênçãos por sermos seus filhos. Deus, por excelência, tem uma natureza paternal. Seus planos para a sua família são expansivos. Embora a humanidade perdeu a condição e o privilégio dessa afiliação na queda, a adoção transporta o crente para fora de um estado miserável, terrível.
de destituição. Como um galho quebrado que estava prestes a morrer. Mas o Senhor vai lá e o enxerta novamente. O Senhor nos tira de um estado decadente para uma união feliz com Deus. É essa, meus irmãos, a realidade daqueles que estão em Deus e aqueles que não estão. Ser filho de Deus procede de uma implicação muito maior do que simplesmente saber que Deus existe. E a maioria das pessoas, meus irmãos, sabe da existência de Deus. Como eu disse, a própria natureza proclama a existência do Senhor, de um Criador. Mas só este conhecimento não é suficiente para nos integrarmos como filhos de Deus. Como eu disse, isso é possível através da adoção, do ato do próprio Deus em nos adotar. Isso, meus irmãos, nos leva à segunda questão. Pois o que nos certifica como alguém possuidor do direito de ser chamado filho de Deus, João diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é justamente isso, meus irmãos, a ideia de João aqui, no fato de dizer que receber não é simplesmente um ouvir a Jesus. Quantos foram aqueles que ouviram as pregações de Jesus, ouviram a sua mensagem, viram os seus milagres? Assim como muitos hoje, meus irmãos, estão ouvindo mensagens do Evangelho, até gostam. Eu até gosto desse pregador. Eu até gosto de ouvir o louvor desse irmão. Mas não creem em Deus. Não vivem uma vida de fé. Não creem nele como parte da família divina. Não creram em sua pregação. Mas para aqueles que tiveram seus corações abertos para enxergar a verdadeira luz, a verdadeira essência de Cristo, esses sim são filhos de Deus. Este estado, meus irmãos, ao qual o verbo no mundo nos possibilita e nos traz a mudanças reais. Por isso que precisa haver uma distinção clara. O mundo só passará a compreender a sua real situação quando compreender que não, eles não são filhos de Deus. Porque ser filho de Deus implica em certas mudanças de relacionamento. E eu gostaria de encerrar com pelo menos 3 mudanças de relacionamentos que o crente, aqueles que receberam Jesus em seus corações, possuem e devem possuir. Em primeiro lugar, meus irmãos, para aqueles que receberam Jesus, o Verbo, no mundo, o relacionamento com Deus é mudado. Pois eles agora não são mais criaturas, meras criações de Deus. Eles agora podem chamar Deus de Abba, de Pai. Eles agora podem se relacionar intimamente com o Senhor. Eles agora podem ter em Deus o seu real descanso e a sua real esperança. Porque o real Filho de Deus declarará como Cristo declarou: não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. A vida do crente não é mais controlada pelas suas próprias questões, os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos. A vida do crente, do Filho de Deus, é controlada pela convicção de que Deus é agora seu Pai. Que Deus é agora o Senhor da sua vida.
Este é o seu conforto em todos os aspectos da vida de um crente. Ele é meu pai. Meu paizinho. Eu agora sou seu filho. Eu estava perdido, eu estava morto. E ele me adotou como seu filho. Ele me tomou para si. Veja, meus irmãos, Mateus, capítulo 6, verso 32. Vamos ler a partir do verso 31. Mateus 6, a partir do verso 31, diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo: com que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os irmãos percebem que os gentios é que se desesperam, é que se conturbam com as faltas deste mundo. Mas os filhos de Deus permanecem com sua esperança no Senhor, porque sabem que o seu Pai proverá todas as coisas. E por isso ele confia na majestade do seu Pai. Precisamos ter esse entendimento muito claro daqueles que são e não são filhos de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, o nosso relacionamento com o mundo também é mudado. Pois o nosso relacionamento com o mundo agora se torna algo conturbado. Vejam comigo, abram comigo a primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. A relação do Filho de Deus não é uma vida de intimidade com as coisas do mundo. Ele não se relaciona da mesma maneira que os ímpios se relacionam, com prazer e alegria pelo pecado que o mundo comete. Mas ele é um insatisfeito com a realidade caída deste mundo. Ele aceita toda a conturbação que o mundo agora se levantará contra ele. Porque sabe que se Cristo foi rejeitado, o que dirá eles? Se o primogênito não foi conhecido, o que dirá nós? Além disso, esse relacionamento com o mundo faz com que o crente continuamente lute para transformar o mundo e não ser transformado por ele. Pois apesar de viver no mundo, ele precisa viver, mas ele jamais aceitará ser do mundo. Os filhos de Deus têm consciência da triste realidade que surge e surgirá na vida do crente. Talvez, em algum momento da nossa realidade brasileira, sobrevenha nas nossas vidas uma perseguição. Talvez, e eu estou dizendo, um projeto contra o povo de Deus. Talvez alguns já estejam maquinando uma possível perseguição contra você, crente.
E, meus irmãos, usemos da lógica. Se nós compreendemos que o nosso relacionamento como filhos de Deus é um relacionamento conturbado com o mundo, onde o mundo nos odiará, não deveria ser espanto ser perseguido pelo mundo. Os crentes primitivos aceitavam isso com grande alegria. Os crentes, meus irmãos primitivos, sentiam grande gozo em seus corações, porque eles, meus irmãos, poderiam passar por aquilo que o seu Senhor passou, ser morto por amor ao reino de Deus e amor ao Evangelho. Às vezes nós não compreendemos isso, o real valor de sofrer os sofrimentos de Cristo. Nós nos queixamos por tão pouco. Acontece algum problema no nosso trabalho e aí nós vemos no culto de oração, olha, meus irmãos, eu queria pedir oração porque estão me perseguindo no trabalho. Olha, eu quis trazer um folheto lá para o meu chefe e ele não aceitou. Aí você, olha, estão me perseguindo, as pessoas não amam. Meus irmãos, essa é a realidade do crente. É não ter uma intimidade com o mundo, apesar de conviver no mundo e ter relacionamentos com pessoas do mundo. Mas o fato é que o mundo nos odiará. O mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Deus. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o nosso relacionamento é mudado com Deus. Em segundo lugar, o nosso relacionamento é mudado com este mundo. E para aqueles que são filhos de Deus, nosso relacionamento com a família de Deus também é mudado. Pois, meus irmãos, como filhos de Deus, passamos a ter muitos irmãos e irmãs. Isso era complexo para a igreja primitiva. Marido e mulher na rua se chamavam de irmão e irmã. A igreja primitiva sofreu muito com isso. Olha, que absurdo. Esses tais cristãos se relacionam com seus próprios irmãos. Que absurdo. Porque para aqueles que são tomados como filhos, que recebem o poder de ser chamados filhos de Deus, passam a ter uma nova realidade, no cerne da família de Deus. Através de Cristo, nós somos feitos família de Deus. E eu sei, meus irmãos, que o conceito de família em nossos dias é muito conturbado. Para muitos, ter um parente é bom quando ele está longe. Mas para o conceito de um novo relacionamento em Cristo, como filho de Deus, há um princípio de uma verdadeira e plena união. Conforme o crente é unido a Deus em Cristo, ele também é unido a todo o povo de Deus. Veja o Evangelho de João, capítulo 17. Estou já encerrando, meus irmãos. João 17, verso 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, existentes de outra coisa, não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, 17, 21. Perdoem, meus irmãos, eu errei aqui o texto. Vamos para Salmos. Vamos pular esse texto, depois nós voltamos a ele, se for possível. Salmo 133, verso 1. Este texto nós recitamos muito.
e infelizmente vivemos pouco. Salmo 133, verso 1. Vamos ler todo o Salmo. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Os irmãos percebem como esse texto é simples, mas nos traz uma verdade sobre a nossa comunhão, que é quando a igreja está reunida. Quando há uma união entre os irmãos, é ali, é naquele local que o Senhor decide derramar a sua bênção. Por isso, meus irmãos, não dá para viver igreja sem estarmos unidos, juntos. E este momento não pode ser replicado por cultos online. Essa união não pode ser replicada por mensagens no WhatsApp. É preciso algo maior, é preciso um contato constante. Porque essa união é boa e agradável. O Senhor se agrada. E há uma verdadeira alegria em nossos corações quando nós nos relacionamos uns com os outros. Meu irmão, como é que você está? O que você está precisando? Como é que vai sua família? Meus irmãos, nós somos um só corpo. Somos partes integrantes do corpo de Cristo. A realidade daqueles que são filhos de Deus implica que no novo relacionamento, como parte da família de Deus, eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Não há continuidade para uma igreja que decide abandonar a comunhão. Por isso, meus irmãos, nós precisamos compreender que o Verbo no mundo veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas aqueles os quais creram nele, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses filhos, meus irmãos, são diferentes do mundo. Esses filhos são essencialmente contrários a tudo que o mundo representa. Por isso que eu e você precisamos entender isso. E vivermos uma vida plenamente descansados no nosso Pai. Nosso Pai, meu, de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor, queremos, como teu povo, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como teus filhos, clamar a ti, Senhor, para que o Senhor faça-nos reavivar essas verdades em nossos corações. As dificuldades deste mundo, Senhor, nos fazem temer, nos fazem agir como o mundo age, desesperado. Mas nós temos o Senhor. A nossa paz está em Ti, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nos dias difíceis, que a mensagem do Teu Evangelho transborde em nossos corações e nós nos relembremos que
O Verbo veio ao mundo. O Verbo nos salvou. Jesus Cristo nos salvou. E nos fez filhos e filhas do Senhor. Nos ajude, Senhor, a compreendermos que este mundo nos odeia. Que este mundo, mais cedo ou mais tarde, se levantará contra nós. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes em nossa fé. Firmes no Senhor. Como filhos que diante do medo segurou ainda mais forte a mão do seu Pai. E nos ajude, Senhor, a viver uma vida de comunhão uns com os outros. Que esta pandemia, Senhor, que nos impossibilita de um relacionamento mais próximo, não seja motivo, Senhor, para que nós, como teus filhos, não nos amemos uns aos outros. Não ansiemos pelo bem uns dos outros. E não cuidemos bem uns dos outros. Nos ajuda, Senhor. É assim que oramos por teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vamos neste